Fala pessoal, tudo bem? Final de abril, Fortaleza era eliminado na Copa do Nordeste, nos pênaltis para o Bahia, o que ocasionou a gota d'água na insatisfação com o desempenho do time de Anderson Moreira, o que ocasionou na sua demissão. O principal nome procurado de início foi justamente Fernando Diniz, hoje treinador do Santos, o alvinegro praiano, próximo adversário no Fortaleza, do Fortaleza, melhor dizendo, neste domingo na Arena Castelão. Então teremos o duelo entre o que nos recusou, Fernando Diniz, e o que aceitou vir trabalhar aqui e hoje caiu nos braços da torcida tricolor, Juan Pablo Vojvoda. Afinal de contas, o que tem nesse contexto desse duelo? Quem são esses treinadores? O que eles podem apresentar em campo neste domingo, em jogo válido pela 16ª rodada do Brasileirão? A gente vai ver já já aqui no Bora Leão. Bom, Fernando Diniz é um treinador que apareceu lá no Audax, né, há alguns anos no interior do futebol paulista, como um técnico muito promissor do ponto de vista das ideias. Né? Sempre foi um treinador que, em meio a esse marasmo de ideias no futebol brasileiro, propunha um jogo ofensivo, um jogo construído em que todos os jogadores têm o comprometimento de marcar, defender, atacar, pensar o jogo de uma forma diferente. Então ele sempre foi um cara muito inventivo. Lá no Audax, quando ele surgiu, ele tinha total liberdade para desempenhar o seu trabalho desde a categoria de base e teve resultados positivos, levando um time até então absolutamente desconhecido a uma final de Campeonato Paulista. O fato é que Diniz, depois dessa passagem pelo Audax, viveu sempre na corda bamba entre as ideias na teoria e o desempenho na prática. Né? Passou por vários clubes em que às vezes começava bem, mas não terminava tão bem assim, terminava muito mal, como foi o caso do Atlético Paranaense, do próprio Fluminense. Quando o Diniz chegou no Fluminense, ele era o único treinador do Rio de Janeiro que conseguia competir contra o Flamengo de Jorge Jesus, mas no final das contas, você ia olhar a tabela do Campeonato Brasileiro, ele estava lá na rabeira. Depois o Diniz ainda teve uma belíssima oportunidade de trabalhar no São Paulo. Né? E quando chegou lá no São Paulo, ele apanhou um pouco no começo, depois conseguiu estabilizar, né? Teve uma classificação até bem significativa contra o Flamengo de Rogério Ceni na época, mas chega um dado momento em que ele perde o grupo novamente. Assim, você vê brigas públicas com jogadores, né? Com o Luciano, com o próprio Tietê, que ficou muito conhecido, né? Ele chamando o cara de perninha, teve tudo isso. Então, me parece ser um cara que o trabalho se dissolve muito rapidamente, talvez um pouco pelo temperamento dele, né? Ele tem uma forma de cobrar os jogadores que me parece não ser tão moderno quanto parece, né? Assim, hoje ele é um cara que tem ideias positivas do ponto de vista da execução do jogo, mas além de executar mal, ele tem pouca habilidade para gestão de jogadores, sobretudo de grandes jogadores. Né? O Diniz, ele curiosamente, ele é bom para revelar jovens jogadores, mas ele sempre se perde quando precisa trabalhar com peças mais talhadas, né? E me parece que isso tem acontecido. Ocorre que o Diniz ele consegue perder um título brasileiro que estava em algum momento nas mãos do São Paulo, né? E isso foi bastante ruim. Ele acabou sendo demitido ao fim da temporada e o Crespo veio para o seu lugar. Bem, quando o Anderson foi demitido do Fortaleza, a primeira opção que o Fortaleza buscou foi o Fernando Diniz, justamente porque o discurso que aparecia ali, tanto do Marcelo Paes como do Alex Santiago, que era então o novo diretor de futebol do Fortaleza, era de buscar um treinador que tivesse um futebol ofensivo, né? Que o Fortaleza propusesse os jogos, sobretudo quando enfrentasse esses adversários da segunda página do campeonato. Fortaleza procura o Diniz no momento em que ele estava absolutamente desacreditado pelo mercado. Né? Já havia fracassado
em todas as equipes que passou anteriormente. Seria a oportunidade ideal para o Diniz mostrar que ele pode entrar numa equipe que tenha uma gestão sólida, que dê tempo de trabalho para ele, que dê condições para ele trabalhar com jogadores para desenvolver um bom trabalho. E é isso que o Diniz mais uma vez mostra que ele não é um treinador tão para frente assim. Né? Me parece que ainda é um cara que tem ideias avançadas em alguns aspectos do jogo, mas com relação à gestão e à visão sobre o futebol em si, ele é apenas mais um conservador. Não à toa ele, ao saber que Ariel Holan estava de saída do Santos, resolveu esperar, pois sabia que aquela vaga poderia sobrar para ele. Então é um cara que optou mais uma vez por ficar lá pelo eixo, por ficar nesses clubes mais consolidados na história do futebol brasileiro, e nos recusou. Né? Foi mais um que nos recusou, a exemplo de Thiago Nunes, que também fracassou no Grêmio, a exemplo de Dorival Júnior, que há um bom tempo também não faz um bom trabalho. Então, tenta ser diferente, mas negou como tantos outros, e isso sinaliza que é um pé na tradição e um pé na modernidade. Né? Então, essa ambivalência tem um custo muito grave. Hoje ele está no Santos, né? Ele está ali em meio de tabela no Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil, quase comete um erro absurdo quando colocou todos os reservas para enfrentar a Juazeirense e já começou perdendo de 2-0 na Bahia. Então, por pouco ali, não engrossava o caldo. Na Copa Sul-Americana, venceu o Libertad no primeiro jogo, com um gol nos acréscimos, um gol do Marinho, mas também sem desempenhar o grande futebol, e segue nessa forma de jogar irregular, né? Com boas ideias, mas com dificuldades de execução, sobretudo no ataque. Né? Parece que quando chega na hora de fazer o gol, os times do Fernando Diniz eles jogam praticamente de forma aleatória. Você não consegue ver toda aquela elaboração que vem desde o goleiro se concretizar na hora de finalizar. E isso aconteceu em todas as equipes. No Atlético Paranaense, o Fluminense morria de perder gols. Né? Teve um jogo que até ficou muito conhecido contra o CSA, em que o Fluminense teve quase 40 finalizações, o CSA teve 2 e ganhou por 1-0. Então, isso é característico dos trabalhos do Diniz. Por outro lado, o Fortaleza traz o Vojvoda, que tem uma visão completamente diferente. Né? Um cara que vem de fora, ele tem prazer de estar aqui. Ele tem prazer de fazer futebol no Fortaleza. Ele encara o desafio que é fazer futebol neste lugar, com as pessoas que moram nessa cidade, como ele consegue encantar o torcedor do Fortaleza e o fortalezense pelo futebol praticado aqui, fazer com que a cidade tenha orgulho deste trabalho que está sendo desempenhado. Então, assim, é um profissional diferenciado que ele tem talvez uma visão muito parecida de futebol ofensivo, que a bola tem que estar com o Fortaleza todo o tempo, que o Fortaleza tem que propor os jogos, que todo o sistema ele funciona ataque e defesa, todos os jogadores estão comprometidos em marcar, em atacar, em defender, todos têm que correr, tem que ter intensidade, tem que jogar pelo time, respirar pelo clube. Tudo isso a gente percebe que são ideias que talvez o Diniz tenha também. Mas o Vojvoda tem demonstrado, sobretudo, uma capacidade diferente de cativar o torcedor, né? de trazer o torcedor para perto dele. Né? Ele é um cara carismático, ele é um cara que, para dentro do grupo, ele sabe chamar a atenção, sabe sentar o pau quando é necessário, mas para o torcedor, ele é um cara que está sempre com orgulho do que está fazendo. Não reclama de arbitragem, não reclama do campo, não reclama das viagens, né? Então, ele é um cara realmente diferenciado e que tem sabido, sobretudo, gerir o grupo. Né? Hoje o Fortaleza tem um elenco muito maior do que tinha ano passado e você vê que todos conseguem jogar, você vai ver jogadores que não estão sendo utilizados como o Carlinhos, você vê nos bastidores totalmente integrado ao grupo, tá feliz, tá bem. Esse é o espírito do Fortaleza do Vojvoda, que une bom desempenho em campo, ótimos resultados e uma gestão de pessoas competente. Então,
Nesse duelo entre Diniz e Vojvoda, eu acho que o nosso treinador está um passinho à frente, né? Ele me parece ter sido bem menos tradicional, bem menos conservador, quando topou ir para um clube emergente como Fortaleza e, de repente, construiu uma experiência própria aqui, né? Por que é que para você ser feliz no futebol, você tem que ser o treinador de Corinthians, São Paulo, Santos? Por que você não pode construir uma história nova em clubes emergentes como Fortaleza? Assim como ele fez no União La Calera, assim como tentou fazer em outros clubes como Tajeres, Defensa e Justiça, né? Por que não criar outros centros de futebol? Por que não deixar que a periferia do futebol se torne um novo centro, né? Os novos eixos de poder possam ser formulados a partir daqui, de repente, do Nordeste. Quem sabe ano que vem a gente não tem 6 até 7 equipes na Série A, ou mesmo 5 já seria um acréscimo, né? Então, eu acho que esse vídeo reflete um pouco sobre opções, né? Não nos quis, mas a gente aprendeu tanta coisa trazendo o Vojvoda que eu acho que o Diniz nem sonhava em nos ensinar isso de alguma forma, ok? Se você gostou, deixa seu like, se inscreve aqui no Bora Leão. Obrigado, Dudu, pela oportunidade. A gente se vê numa próxima. Um abraço para vocês e tchau, tchau.